Podemos começar? Time abençoado. Por orientação do pastor Arival, a escola dominical propriamente dita recomeça no próximo domingo. Então, em vez de a gente seguir a sequência de Neemias, eu daria um estudo avulso hoje e a gente retomaria Neemias na próxima aula. Está tudo bem com vocês isso? Alguma dificuldade? Não? Ok. Então, eu queria hoje passar para vocês uma noção do livro de Apocalipse dentro de uma perspectiva do que nós chamaríamos de paralelismo progressivo. Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Eu vou ler apenas o versículo primeiro, porque não vou hoje fazer nenhuma exposição de um texto específico, apenas ter uma visão panorâmica, tirando uma foto de helicóptero, olhando de cima para baixo, numa visão do todo, sem nos deter nos detalhes, tá certo? Então, Apocalipse capítulo 1, verso 1, você pode ler comigo? Vamos juntos? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Bom, algumas pessoas têm medo de ler Apocalipse. É curioso que eu vejo crente velho, de igreja, eu nunca li Apocalipse, tem medo. Mas como assim? Tem medo. E eles justificam esse medo, dizendo o seguinte: porque na minha cabeça, Apocalipse trata de tragédia. Quer ver uma coisa? Quando acontece um fato assim muito catastrófico, a imprensa divulga, um fato apocalíptico aconteceu. Aí as pessoas ligam Apocalipse com tragédia. Fica com medo. Uma segunda razão porque as pessoas têm medo de estudar esse livro, porque acham que ele é muito complicado. Eu não vou entender nada, eu não vou nem ler. É bem verdade que o livro de Apocalipse é um livro que trata com muitos símbolos, com muitas imagens, com muitos enigmas, com muitas visões. Porém, a mensagem de Apocalipse é uma mensagem clara. A essência desse livro é mostrar que a história não está à deriva. A história não está dando volta, como os gregos pensavam. A história caminha para uma consumação. E o Deus a quem você serve hoje já está lá no futuro, já decidiu o futuro, já determinou o futuro, e o futuro é a vitória de Cristo e da sua igreja. Aliás, Paulo disse isso em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 25, que importa que o Senhor Jesus Cristo reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, o diabo pode estar fazendo as suas arruaças, os ímpios podem estar desfraudando as suas bandeiras, os perversos podem estar zombando da igreja, escarnecendo do nome de Cristo. Irmãos nossos em muitos países já foram e ainda hoje estão sendo massacrados, torturados, mortos, violentamente. Porém, a vitória não está com o diabo, a vitória não está com seus agentes, a vitória não está com os ímpios, a vitória está nas mãos do Senhor Jesus Cristo e da sua igreja. Note você que Apocalipse é exatamente a palavra revelação. Apocalipse é Deus levantando a ponta do véu e mostrando para nós a vitória de Cristo e da sua igreja. É curioso que João, ao escrever Apocalipse, ele estava onde mesmo? Quem lembra? Estava na ilha de Patmos. Ele foi lá numa viagem turística? Não, ele foi deportado. Deportado por quem? Quem se lembra? Pelo imperador Domiciano.
Domiciano começa a reinar em 81 e reina até 96, alguns dizem 98, quando Galba assume o governo. E esse homem que deportou João foi chamado de o segundo Nero, por causa da crueldade com que perseguiu a igreja. Foi o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus. E João era pastor em Éfeso, capital da Ásia Menor. E a perseguição sobre Domiciano foi maior do que a perseguição sobre Nero. E então Domiciano deporta João, porque era o último apóstolo de Jesus vivo, os outros todos estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. Deporta João para a ilha de Pátimos, tentando calar a sua voz, e deixá-lo na velhice morrer na solidão. Mas olha como é que João começa a descrever: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quem pode prosseguir a leitura? As coisas que em breve devem acontecer. Preste atenção no que está escrito. Não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas as coisas que devem acontecer. Qual é essa força aí? Essas coisas não podem deixar de acontecer. Essas coisas devem acontecer. Se devem acontecer, alguém maior do que os acontecimentos determina que elas aconteçam. Qual é a primeira visão que João tem? No capítulo 4, verso 1, sobe aqui, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. E quando ele sobe, o que ele vê? Alguém sentado no trono. Quando ele sobe, o que vai acontecer? Esse que está sentado no trono tem um livro na mão, escrito por dentro e por fora, de todo o quê? Selado com 7 selos. E ele faz uma pergunta, e ele escuta uma pergunta: mas quem, porém, é suficiente para abrir o livro e seus 7 selos? Fizeram uma pesquisa no céu, fizeram uma pesquisa na terra, fizeram uma pesquisa debaixo da terra. Quem foi encontrado digno? Ninguém. E diz o texto que João começa a chorar, está lá no capítulo 5, porque ninguém foi encontrado digno, nem anjo, nem homem, nem demônio. E aí de repente ele escuta uma voz: não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O que significa isso? Significa que a história da humanidade é indecifrável para o homem. Não é o homem que tira os nós da história. Não é o homem que, nem os anjos podem pegar a história e conduzi-la à sua consumação. Mas o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. É o Senhor Jesus Cristo que é o timoneiro da história, é Ele que é o Senhor do universo, é Ele quem está com as rédeas da história em suas mãos. Pois bem, então, eu quero conclamar você a um dia tirar, talvez um sábado, ou um feriado, ou um dia que você estiver mais tranquilo, para dar uma lida no Apocalipse, mas numa sentada só. E você não vai gastar muito tempo, 1 hora e pouco. E você vai ver que livro magnífico, que revelação gloriosa. Então, agora eu só queria que você pudesse ter uma compreensão. Eu não estou dizendo para vocês que esta é a única interpretação do livro de Apocalipse. E nem estou dizendo para você que todos os crentes pensam como eu vou expor aqui. É preciso ter maturidade espiritual para entender isso. Dentro da igreja evangélica brasileira e no contexto mundial, você tem 4 correntes diferentes que olham para esse livro, cada um olhando com uma lente. Então nós temos os pós-milenistas, nós temos os pré-milenistas históricos, nós temos os pré-milenistas dispensacionalistas e nós temos os amilenistas. Cada um olha com alguns aspectos diferentes, porém, o que é doutrina, o que não dá para mexer,
o que não dá para tirar, o que não dá para acrescentar mais nada, são os pilares doutrinários. Quais são esses pilares doutrinários? Jesus voltará. Bom, isso aí não dá para mexer. Se vai ter tribulação, se é antes, se é depois, se é no meio, se o milênio vai ser na terra, ou se vai ser simbólico, bom, isso aí são detalhes que um pensa assim, outro pensa assado. Agora, que Jesus vai voltar, não dá para mexer. O que é pilar? É que os mortos vão ressuscitar, não dá para mexer nisso, vão ressuscitar. Se alguns acham que antes, outros acham que depois, acham que vai ter uma ressurreição, outros acham que vai ter duas ressurreições, isso aí são detalhes. Agora, que os mortos vão ressuscitar, isso é doutrina, não dá para mexer. Terceiro, o que é pilar? O que é pilar é que vai ter um juízo final. Vai ter um julgamento. Não dá para mexer nisso. O que é pilar, não dá para mexer? É que depois do julgamento, uns vão para a bem-aventurança eterna, outros vão para a condenação eterna. Não dá para mexer nisso. Então, eu hoje não vou tratar dos pilares. Hoje eu vou apresentar para vocês uma visão. Tem outras, eu vou apresentar uma visão. Ao que nós chamamos da visão amilenista. Dando uma perspectiva de entender o Apocalipse como paralelismo progressivo. O que significa isso? Significa o seguinte: esse livro está dividido claramente em 7 sessões paralelas. Primeira sessão, capítulos 1 a 3, são os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Segunda sessão, capítulos 4 a 7, os 7 selos. Terceira sessão, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. Quarta sessão, capítulos 12 a 14, o levantamento, o quarteto do mal. O dragão, que é o diabo. A besta que surge do mar, que é o anticristo. A besta que surge da terra, que é o falso profeta. E a grande Babilônia, que é a religião prostituída, apóstata. Quinta sessão, versículos 15 a 16, as 7 taças da ira de Deus. Sexta sessão, capítulos 17, 18 e 19, que é a queda desse quarteto do mal em ordem inversa. Cai a grande Babilônia, capítulo 17, 18, cai o anticristo, o falso profeta, cai o dragão. Sétima sessão paralela, capítulos 20 a 22, onde aparece o reinado das almas, aparece a segunda vinda de Cristo e o juízo, e novos céus e nova terra. Por que eu digo para você que são sessões paralelas e progressivas? Porque em cada uma dessas 7 sessões, uma verdade essencial e principal aparece. Então, você não vai ler o livro de Apocalipse como se você saísse do ponto 0 ao ponto 1000, numa linha de progressão. Você vai ler o livro de Apocalipse como sessões que superpõem. E cada sessão paralela dessa vem enfatizando a mesma verdade. Qual verdade? A segunda vinda de Jesus Cristo. A sua vitória sobre seus inimigos. Então, é nessa perspectiva que eu gostaria de hoje apresentar para vocês um panorama do livro de Apocalipse. Não é um livro difícil de entender. São 7 sessões, elas são paralelas, mas na medida que você vai avançando, elas vão ficando mais claras, e mais claras, e mais claras, e mais claras. Então, resumindo aqui, nós estamos falando de quantas sessões paralelas? 7. Então vamos recordar. Primeira sessão, capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Segunda sessão, capítulos 4 a 7, os 7 selos. Terceira sessão, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. Quarta sessão, capítulos 12 a 14, o quarteto do mal, o dragão, o anticristo, falso profeta, a grande Babilônia.
Quinta sessão, capítulos 15 e 16. São as 7 trombetas da ira de Deus. As 7 taças, diga, as 7 taças da ira de Deus. Sexta sessão, capítulos 17 a 19, que é a queda do quarteto do mal em ordem inversa. Última e sétima sessão, capítulos 20 a 22, o reinado das almas, a volta de Cristo e o juízo final, novos céus e nova terra. Então vamos lá. Vamos lá. Olha comigo então o capítulo 1 a 3, primeira sessão. Vamos ver qual é a verdade central que aparece aqui. Olha comigo o versículo 7 do capítulo 1. Você pode ler comigo? Vamos lá? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Nessa primeira sessão, onde João se apresenta e deixa uma mensagem para as igrejas, a mensagem básica e central é: ele virá e virá visivelmente, publicamente, notoriamente, indisfarçavelmente. E ele vem para julgar. Então, essa é a verdade que aparece já aqui no começo do livro. Não é que ele vai até o finalzinho, para lá no final falar da segunda vinda. Não, a segunda vinda já começa a aparecer logo no começo do livro, na primeira sessão paralela. Agora vamos para a segunda sessão paralela, que são os 7 selos. Eu pergunto a vocês, o que são os 7 selos? Cada selo que se abria era uma espécie de luta, de prova, de perseguição ou de sofrimento que a igreja enfrentaria. Por que que João introduz esta sessão paralela com o capítulo 4 e 5? Para mostrar uma coisa para nós. Olha, vai vir situação difícil, sim. Vai ter guerra, vai ter terremoto, vai ter fome, vai ter pestilência, vai ter perseguição. Mas antes de mostrar para a igreja o que viria sobre ela, João mostra o quê? No capítulo 4. Que Deus está no trono. E mostra o quê no capítulo 5? Que Cristo está com o livro da história na mão. Então, o que pode trazer descanso para a igreja, confiança e serenidade para a igreja, não é que nós não vamos enfrentar tempos difíceis, vamos enfrentar. Mas Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu as rédeas. Deus vai continuar governando soberanamente e levando a história para uma consumação final, onde a vitória vai ser do Senhor e do seu Cristo. Então vamos ver na segunda sessão paralela que vai aparecer da segunda vinda de Cristo. Olha aí capítulo 6, 12 a 17. Você vai perceber que tem uma cena do juízo de Deus. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram por terra ou pela terra, uma figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Eu pergunto a vocês, quando vai acontecer isso aqui? A resposta é: na segunda vinda de Cristo. Essa é uma cena dramática do dia de Deus, do dia da segunda vinda,
Quem pode dar uma olhadinha lá no capítulo 24 de Mateus? Mateus 24, versos 29 a 31, porque, em outras palavras, é exatamente isso que está sendo escrito lá. Mateus 24, 29 a 31. Olha aí comigo. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. O que você percebeu? Que no final dessa sessão paralela dos 7 selos, o que João está fazendo? Uma descrição da segunda vinda. Ele já tinha feito essa descrição na primeira sessão paralela, no capítulo 1, versículo 7, e nessa segunda sessão paralela dos 7 selos, mais uma vez ele está descrevendo uma cena de quê? Da volta de Jesus. Ele não está caminhando sempre para frente, ele está voltando ao mesmo assunto, com novas ênfases, com novos aspectos, mas tocando na mesma tecla, a segunda vinda de Cristo. Qual foi a terceira sessão mesmo? Capítulos 4 a 7, agora é de 8 a 11. Como é que chama essa sessão agora? As 7 trombetas. Então está lá. Então vamos para a terceira sessão. Você vai abrir sua Bíblia comigo agora. Então vamos entender aqui, antes de ler o texto. O que significa os 7 selos? O que significa as 7 trombetas? Os 7 selos, à medida que são abertos, problemas, perseguições, sofrimento vêm sobre a igreja. O mundo persegue a igreja. O que são as 7 trombetas? As 7 trombetas são o juízo parcial de Deus ao mundo que persegue a igreja. Por que parcial? Porque agora que as trombetas estão soando, estão advertindo, Deus manda o juízo, mas o juízo vem misturado com a misericórdia. Aí você vai ver que não é toda, quando as trombetas tocam, cai no mar, cai na terra, cai nos rios, cai nos astros, cai nos homens, mas sempre uma parte, não todos são consumidos. Por quê? Porque Deus ainda hoje exerce o seu juízo no mundo caído, que persegue a igreja, mas é o seguinte: ainda tem chance para você, ainda tem chance para você, ainda tem chance para você, eu ainda lhe dou a oportunidade de você se arrepender. É por isso que trombeta é um sinal de convocação ao arrependimento. Mas será que João tratou aqui nessa sessão das 7 trombetas da segunda vinda? Vamos dar uma olhadinha? Abra lá, capítulo 11, versos 15 e 18. Versículo 15. Vamos ler o 15 primeiro. Você pode ler o 15 comigo? 11 e 15, vamos lá? O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Eu pergunto a você, quando isso vai acontecer? Quando? Na segunda vinda de Cristo. Quer uma prova disso? Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 15, versos 23 a 25. Você verá isso. 1 Coríntios 15. Versos 23 a 25. Vamos ler juntos? Vamos lá? Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, a sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então esta é uma cena da segunda vinda de Cristo. Ele está repetindo nesta outra sessão paralela a mesma verdade que disse lá nos textos anteriores, 1, 7 e 6, 12 a 17. Mas volta comigo, por gentileza, ao capítulo 11, verso 18. Volta comigo lá, porque também aqui está com clareza uma descrição da segunda vinda. Eu vou ler, vocês acompanhem.
Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Eu pergunto a vocês, quando que se dará o julgamento dos mortos? Depois da segunda vinda de Cristo. Ele vem, se assenta no trono e julga. Julga os que já morreram, porque eles vão ressuscitar, vão ter que comparecer no tribunal, e julga os que estiverem vivos. Então, o que João está descrevendo nessa sessão paralela é a mesma coisa que ele descreveu centralmente nas outras sessões. Mas vamos para a quarta sessão. Vai de qual capítulo a qual capítulo? A quarta sessão? Do 12 ao 14. Essa sessão trata de quê mesmo? O levantamento do quarteto do mal. Qual é o quarteto do mal? O dragão no capítulo 12, o anticristo e o falso profeta no capítulo 13, e a grande Babilônia no capítulo 14. Qual é a mensagem central? Vamos lá agora, por gentileza, para o capítulo 14, versos 14 a 20, e você vai ver. 14 a 20. Vamos só ler para nós corrermos um pouquinho, os versículos 14 a 16. Olha aí comigo. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Eu pergunto a vocês, quando se dará a ceifa? Em que os anjos de Deus são enviados para ceifar, para recolher os santos de toda parte, colocar no celeiro, e os outros como palha são entregues ao fogo. Quando isso vai acontecer? Na segunda vinda de Cristo. Quer um exemplo disso? Abra sua Bíblia aí. Mateus 24. Verso 31. Mateus 24, verso 31. O que está escrito aí? Vamos dar uma olhadinha? E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ainda você pode olhar Mateus 13, 39. Dá uma olhadinha. Mateus 13, 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o quê? A consumação do século. E os ceifeiros são quem? Os anjos. Então o que você percebeu que está sendo enfatizado de novo nessa exceção aqui? A segunda vinda de Cristo e o juízo final. As mesmas verdades sendo repetidas paralelamente. Agora nós vamos para a quinta sessão. Volta lá para mim. Quais são os capítulos que são incluídos na quinta sessão? Vamos ver se vocês estão guardando. Capítulos 15 e 16. Agora são as 7 taças da ira de Deus. Então vamos entender uma coisa importante aqui. Se nos capítulos 8 a 11, que tratam das 7 trombetas, o juízo vem misturado com a misericórdia, nas 7 taças da ira, o juízo vem completo, sem mistura de misericórdia. Ele está tratando agora do juízo final. Ou seja, quando é... Ô irmão, faz um favor para mim, você. Vê se você... Não, essa aqui já está... Porque ela estava gelada, eu não posso tomar gelado. Se consegue uma água sem gelo para mim. Por favor. Desculpa de eu te incomodar. Se as 7 trombetas, Deus olha para esse mundo mal e ainda chama esse mundo mal ao arrependimento, porque o juízo vem misturado com a misericórdia,
nas 7 taças é já o fato do juízo. E quando Jesus voltar, não tem mais chance. Aí não tem mais jeito de se arrepender. É por isso que as outras visões escatológicas enfrentam um grande problema. É porque nas outras visões, passa-nos a ideia de que existe uma espécie de segunda chamada. Quem não foi na primeira pode ir na segunda. Ainda tem uma pequena esperança. E toda a linguagem bíblica é: Jesus voltou, acabou. O noivo chegou, a porta é fechada. Não tem segunda chamada, não tem segunda época, não tem nova chance. Ele volta, a história está consumada. Agora é o juízo. E essa sessão, as 7 taças, se você perceber, elas caem exatamente onde as trombetas caíram: nos astros, no mar, nos rios, na terra, nos homens. Aqui vale chamar a atenção para um fato, irmãos. Por exemplo, nós estamos vendo hoje aqui no Brasil, qual foi a grande notícia dessa semana? As enchentes que atingiram Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nós estamos acostumados pela mídia, pela imprensa, pela ciência, pelos homens, a achar que os fenômenos da natureza são apenas fenômenos da natureza. Que a natureza geme por si mesma, ela age por si mesma, ela é independente e ela reage por si mesma. Quando você olha para o livro de Apocalipse, você começa a ter uma outra visão. Que aquilo que acontece nos astros, no mar, nos rios, nos homens, são alertas de Deus, são trombetas de Deus. É como se Deus estivesse, ao mandar um terremoto, ao mandar um maremoto, ao mandar uma tempestade, ao mandar uma enchente, ao mandar uma convulsão da natureza, dizendo o seguinte: olha, é hora de arrepender, é hora de se voltar para mim, é hora de você abrir os olhos, eu estou alertando vocês, se voltem para Deus, ainda tem oportunidade. Agora, se os homens não se voltam para Deus, o que resta para eles? O que a Bíblia diz? Uma horrível expectativa de juízo. E quando o juízo chegar, como no dilúvio, a arca está trancada, de dentro, de fora para dentro. Ou seja, não é a mão do homem que abre, é Deus quem fechou. O noivo chegou, as virgens nessa, chega lá, abre-nos a porta. Não, está fechada a porta, não tem mais jeito. Então vamos dar uma olhadinha se essa mensagem da segunda vinda aparece lá nas taças. Olha comigo capítulo 16, versículo 20. 16, 20. O que está escrito aí? Vamos juntos? Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Eu pergunto a vocês, quando vai acontecer isso? Dessa figura de linguagem. Olha comigo Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco. Oh, meu amado, obrigado pelo seu carinho, viu? Muito obrigado, viu? Se eu tomar gelado, em vez de melhorar, piora. 20, 11, vamos lá? Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Essa figura de linguagem, as ilhas fugiram, é uma descrição do que está acontecendo aqui. Quando isso vai acontecer? Na segunda vinda de Cristo. Então, também nesta quinta sessão paralela, das 7 taças da ira de Deus, a mesma verdade, a mensagem central do livro, está sendo outra vez o quê? Repetida e repetida e repetida. Agora notem comigo, por favor, a penúltima sessão paralela. De capítulo, qual capítulo agora vai? Os capítulos 17 a 19. O que descreve essa sessão paralela? A queda do quarteto do mal. Então pense comigo, de 12 a 14 é o levantamento do quarteto do mal. Dos capítulos 17 a 19 é a queda deles.
Então eles se levantam e eles caem. Só que em ordem inversa. Lá no capítulo 12 a 14, no 12 levanta o dragão, que é o diabo, no 13 levanta o anticristo, o falso profeta, no 14 a grande meretriz, a grande Babilônia. Aqui, capítulo 17, 18, a grande Babilônia. Há uma ênfase maior nela. O que é a grande Babilônia? É a religião prostituída, é o comércio prostituído, é a política prostituída. São todos os elementos religioso, econômico, político e social afastado de Deus, que se opõe a Deus. É um sistema que se opõe a Deus. Todo esse sistema entra em colapso. Ao mesmo tempo que João é chamado no capítulo 17 para ver a queda da grande meretriz, no capítulo 19, versículo 11, no capítulo 20, versículo 11, ele é chamado para ver a noiva do Cordeiro. Cai a meretriz, aparece a noiva. Cai a falsa religião, aparece a igreja verdadeira. Então, eu disse para vocês que são sessões o quê? Paralelas e progressivas. Ao mesmo tempo que elas são paralelas, na medida que você vai avançando, a coisa fica mais clara. Então vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Abra aí, por favor, comigo, no capítulo 19, a partir do versículo 11. Eu vou ler, você acompanha. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Quem é esse cavaleiro? Jesus Cristo. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto o quê? Tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem são esses? É uma descrição dos anjos e dos remidos. Preste atenção nisso. Quem foi a primeira pessoa a morrer na história? Abel. Todos os crentes salvos pela graça, desde Abel foi salvo pela graça, como nós somos, estão fazendo o que lá no céu? A alma deles, o corpo não, o corpo está na terra, a alma está lá, reinando com ele. O reinado do capítulo 20 não é na terra, é no céu, portanto o milênio não é aqui não, é lá em cima. Reinado das almas, no céu. Quando um crente morre, para onde vai sua alma? Para o céu. Está dormindo lá? Não. Está reinando, consciente, desfrutando das glórias celestes. Parcialmente, porque só está a alma, o corpo não está ainda, o corpo está na sepultura. Quando Jesus voltar, então, montado nesse cavalo branco, isso é uma figura, isso é uma imagem. Esse exército vem com ele. Seguiam um exército, os exércitos que há no céu. Então os salvos voltam com ele em glória, com esse cortejo de anjos e de remidos, com ele em glória. Até porque vestiduras brancas de linho finíssimo traz a ideia da justiça, que nós somos cobertos com ela, linho finíssimo. Versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Todo-Poderoso. Nota de rodapé aqui. Essa grande batalha final, às vezes as pessoas, eu vou para Israel, acho até engraçado, porque tem lá o local chamado Armagedon, você sobe no monte lá do precipício, lá em Nazaré, você tem uma esplanada bonita, e aí as pessoas, aqui o Armagedon, vai ser aqui que as nações vão se reunir para guerrear, e vai ser a guerra final, o Armagedon. Não é assim não, até porque o lugar é tão pequeno que não dá para juntar todas as nações lá não, quem conhece lá sabe disso. Essa batalha final, irmãos, não vai ter canhão, não vai ter bomba atômica, não vai ter espada, vai ter uma única arma que vai ser usada, vai ser a espada afiada que sai da boca do Senhor Jesus Cristo.
Ele não precisa de um exército para vencer, não. Ele vem como vencedor. Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Essa é a descrição mais incrível que nós temos. Agora vamos dar uma olhadinha no versículo 16. E eu paro aqui. Tem o quê? No seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, essa é a descrição mais clara, mais eloquente da volta gloriosa e vitoriosa do Senhor Jesus Cristo. Qual o assunto que ele está tratando aqui? O mesmo assunto que está tratando em todas as sessões paralelas. A segunda vinda de Cristo para o juízo final. Agora vamos para a última sessão paralela, que é o capítulo 20 ao 22. Bom, não é minha intenção tratar disso agora, mas eu preciso dizer, a cada sessão, se você perceber, ela vai da primeira à segunda vinda, 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 da primeira à segunda vinda. Por exemplo, quando você entra para o capítulo 12, o levantamento do quarteto do mal, o quarteto do mal está perseguindo a igreja. A mulher ali não é Maria, a mulher ali não é a igreja. Alguns acham que a mulher ali é a mãe do Senhor, nosso Salvador. Não, ali a mulher é uma representação da igreja. Mas depois ele quer matar, a intenção do dragão era matar quem? O filho da mulher. Era matar Jesus. Não consegue matar Jesus, persegue a igreja. Está falando de quê? Da segunda vinda ou da primeira vinda aí? Da primeira vinda, vai até a segunda vinda. Então, quando você começa a sessão paralela do verso 20, embora no capítulo 19 você teve uma descrição da segunda vinda, o 20 retorna à primeira vinda. Não é uma sucessão cronológica da segunda vinda, mas um retorno à primeira vinda. Se não, vejamos. O que é que você começa a ver no capítulo 20? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quantos anos? 1000 anos. 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Então, vamos pensar só um pouquinho aqui. Eu estou de olho no relógio, porque eu preciso parar, pelo menos faltando uns 20 minutos, porque tem ensaio. Vamos entender uma coisa. Essa é uma linguagem figurada ou uma linguagem literal? É uma linguagem figurada. O diabo é o quê? Ele é um anjo caído. Ele é um espírito. Eu pergunto a você, você consegue prender um espírito com a corrente, um cadeado? O livro de Apocalipse está cheio de símbolos. E você precisa entender os símbolos para você não chegar a conclusões erradas. Para você entender o que é a prisão de Satanás, você precisa entender uma coisa. Você precisa pegar textos que tratam desse assunto. E quando a Bíblia fala da prisão de Satanás, está lá nos evangelhos. Que o diabo é um valente. E o diabo tem uma casa. E o diabo tem bens. E ele guarda em segurança todos os seus bens. E a pergunta é, que bens são esses? São as pessoas. E aí um mais valente do que ele, quem é o outro mais valente do que o diabo? O Senhor Jesus Cristo. Vai lá, pega esse valente, tira-lhe a armadura, panóplia, a panóplia dele, tira a armadura em que ele confiava. Prende-o, amarra-o, e lhe divide os despojos, ou seja, você e eu, antes da nossa conversão, sabe onde nós estávamos? Na casa do valente. Atos 26, 18, na potestade de Satanás. Colossenses 1,13, no império das trevas. Sabe o que foi a sua salvação, a sua conversão? Missão resgate. O Senhor Jesus foi lá na casa do valente, tirou a armadura do valente, amarrou o valente, arrancou você das mãos do valente e tornou você o quê? Livre, e transportou você para um outro reino, o reino da luz.
Então, em que sentido Satanás está preso? Porque entendemos que este milênio é exatamente esse período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Ele está preso no sentido de que Satanás não pode impedir que aqueles que foram escolhidos por Deus, ao ouvir o Evangelho, sejam salvos. Em outras palavras, o plano de Deus não pode ser frustrado. Irmãos, nós cremos no Deus que é soberano. O diabo não tem condições de ser alguém que frustre o plano de Deus. Não, vitoriosamente, não. O nosso Deus cumprirá o seu propósito vitoriosamente. Agora olha comigo a cena que segue em seguir no versículo 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus Cristo. E aí eu pergunto a você, onde essas almas estão reinando? No céu. A palavra trono aparece no Apocalipse 46 vezes. Só 3 vezes esse trono está na terra, só 3 vezes. E quando o trono está na terra, é o trono de Satanás e o trono do anticristo. Nunca o trono de Deus. O trono de Deus está onde? Está no céu. As almas estão reinando com ele aonde? No céu. Desde quando? Desde o primeiro homem que morreu, desde Abel. Onde está Abel hoje? No céu. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. É por isso que não fala o defunto Abel, é o Abel. Você não fala o defunto Abraão, é o Abraão. Ele está lá. O que morreu foi o corpo, mas morreu, numa linguagem bíblica, dormiu, que vai ressuscitar, vai acordar, vai ressuscitar. Então, a pergunta é, nessa última sessão, tem alguma evidência da vinda de Jesus e do juízo final? Tem, olha o capítulo 11, capítulo 20, a partir do versículo 11. Olha aí. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugir a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. E eu pergunto a vocês, essa cena do juízo final aqui, dos livros abertos, do tribunal, do trono branco, vai acontecer quando? Quando Jesus voltar. Mateus, capítulo 25, a partir do 36 ao 41, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e glória, se assentará no seu trono e julgará as nações. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte para vocês. Este livro, disse para vocês no começo, tem outras abordagens, tem outras hermenêuticas, outros approaches, outras aproximações deste livro. Entretanto, penso eu, que, dentre todas, eu entendo que esta é a mais consistente, é a mais coerente, é a que se coaduna melhor com o todo das Escrituras, é a que traz para nós também um senso maior da soberania de Deus, que está no trono e governa, e que, embora você vê o mundo hoje, para o cenário hoje, você vê o mal prevalecendo, você vê os ímpios cheios de empáfia, você vê os poderosos deste mundo investindo em causas perversas. Essa semana, jornais divulgando que um dos homens mais ricos deste mundo, um judeu que mora na América, vai empregar 1 bilhão da sua riqueza para investir em causas por exemplo, a questão de ideologia de gênero, todas essas coisas malucas aí, e os homens poderosos, sem Deus, vão fazer tudo isso, e você não precisa ter medo, uma vírgula, de que Deus está assustado com isso, de que Deus ficou enfraquecido com isso, de que Deus não sabe o que fazer. Estou sabendo agora que a questão lá da blasfêmia da Porta dos Fundos vai ser fichinha diante de uma das escolas de samba do Rio de Janeiro. E eu quero dizer para você que isso não abala uma vírgula o trono de Deus. Isso não mexe nada com a soberania de Deus. Deus está tirando o pé do freio.
E quando Deus tira o pé do freio, sabe o que acontece com o ímpio? Ele vai de cabeça para o abismo. Esse já furda na lama. E Deus continua Deus. E Jesus continua no trono. E a igreja de Deus continua vitoriosa. Nós não precisamos ter medo. O nosso Deus está no trono. O Cordeiro está com o livro nas mãos. E Ele está conduzindo a história para uma consumação final. Louvado seja o Senhor. E nós estaremos com Ele para sempre, e sempre, e sempre. E então quando chega o capítulo 21, e diz, vi novos céus e nova terra. E ele diz mais, o mar já não existe, presta atenção. Tem gente que fala, puxa vida, eu gosto tanto do mar. Não, vamos entender, o mar vai continuar existindo sim, calma. O mar vai existir sim. O mar aqui para João representava um símbolo. Ele estava onde, quando escreveu o livro de Apocalipse? Uma ilha. O que é uma ilha? Me descreve o que é ilha, definição de ilha. É uma porção de terra, cercada por água, cercada por todos os lados por água. Isso é uma ilha. Então o que era a ilha? O que era o mar para João? Era a muralha que o separava, que o mantinha na solidão, longe das pessoas. Quando a Bíblia diz que o mar já não existe, quer dizer o seguinte, não vai ter mais muro de separação, ninguém vai viver numa ilha mais, nós vamos estar sempre em comunhão uns com os outros, não vai ter adeus, não vai ter despedida, não vai ter isolamento de ninguém mais, nós vamos viver em plena liberdade, em plena comunhão uns com os outros. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, já não haverá pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas já passaram. O tabernáculo de Deus vem para morar conosco, e nós estaremos com Ele para sempre, seremos filhos, Ele será nosso Pai. E então nós entraremos para a grande Jerusalém, a cidade santa. A praça de ouro límpido, ouro puro, transparente. Lá não haverá sol, nem lua, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Isso é figura de linguagem. E o Cordeiro vai iluminar. Lá não vai ter templo, porque nós estaremos na total presença de Deus. Então é uma descrição gloriosa, bendita, de que vai ser o céu. E por mais que a gente romantize, ou por mais que a gente poetize, ou por mais que a gente abra e alargue as asas da imaginação, nós jamais descreveremos o que é a glória do céu, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então bendito seja Deus. Não tenha medo do Apocalipse, estude-o, leia-o, e você vai ficar mais fortalecido na fé. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos orar. Bendito seja Deus. Oh Pai querido, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra é viva, é poderosa, é atual, é eficaz, é maravilhosa. Ela é melhor do que muito ouro depurado, e ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Rogamos-te, Deus, que tu reavives no nosso coração o amor à tua palavra, o entusiasmo pela tua palavra. E que nesta tarde, Senhor, no começo de noite, a tua graça seja sobre nós. E que nós sejamos edificados pela tua palavra e fortalecidos na fé. E ainda que o diabo escarneça, ainda que o mundo zombe, nós estamos firmados numa rocha que não se abala. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, um pequeno intervalo para o culto agora das 19 horas.